O autoconhecimento é, como o próprio nome diz, autoconhecer, né? Ou seja, conhecer mais pessoas dentro de nós. E essa emoção que você está falando, esse emocional que adoece, ele na verdade é um sinal, é como se fosse alguém dentro de nós que está mandando uma comunicação, né? Ou de insatisfação, ou de tristeza, né? Quando eu falo insatisfação é no sentido assim, tristeza também é uma insatisfação, né? Mas são insatisfações diferentes, né? Tem uma tristezinha que vai para um lugar da depressão e tem uma insatisfação que pode ir para um lugar da raiva, por exemplo, né? Quando você começa a não tolerar mais a tua realidade, né? Tudo isso dentro do autoconhecimento, a gente está falando que é alguém dentro de nós que está mandando um comando, né? E a gente às vezes não ouve esse comando e o nosso cliente, ou no caso os pacientes, né, eles podem chegar sem estar ouvindo isso. E aí, na medida em que eu acho muito lindo, né, a profissão do cuidador, né, do terapeuta, enfim, de todos os profissionais da saúde, porque ainda bem que existem vocês, né, que vão socorrer toda essa galera. E aí o autoconhecimento para mim, para vocês, passa a ser, para a área do profissional de saúde, passa a ser quase uma coisa assim, nesse momento principalmente, né, passa a ser quase uma ferramenta de autocuidado, sabe? Porque as coisas estão ficando cada vez mais delicadas, assim, as pessoas estão chegando cada vez mais já num estado, né, do emocional muito detonado, né? Então, quando eles vão para o profissional da saúde, as duas coisas, né? Tanto eu acho que o próprio paciente, ele também precisa se conhecer mais para poder ser capaz de ajudar mais o profissional da saúde, né? E o profissional da saúde também ser capaz de se conhecer mais para poder identificar mais variáveis, né? Do que está acontecendo ali, sob o ponto de vista do autoconhecimento mesmo, né? E aí, se você consegue identificar mais em você, você consegue mais códigos, né, para perceber no próprio cliente. Então é mais rápido, né? Já existem vários códigos, assim, né? Várias pessoas já estudaram, olha, se tá com uma coisa por aqui, pode ser mais relacionado a isso, mais relacionado àquilo, né? Mas uma coisa é você até estudar, né, a coisa dos códigos que já foram decifrados, né, sobre que cada lugar funciona, e isso é fantástico, né? Agora, na medida em que a gente consegue, né, cada profissional, né, que cuida que é um cuidador, né, que é vamos dizer assim, faz parte da equipe externa do cliente, né, do paciente, na medida em que a gente consegue identificar na gente aquilo que aquela pessoa que está na nossa frente tem, é mais rápido, né? Porque passa por nós, então a gente consegue até entrar em, vamos dizer, numa conversa com esse paciente, numa conversa mais, vamos dizer assim, eu não diria verdadeira, mas eu diria de acolhimento, né? Porque você está falando a partir de uma coisa que você está reconhecendo em você. Então, até o próprio paciente, ele vai entender de uma outra forma, né? Porque tá vindo, é como se a informação estivesse passando a partir da gente, né? Por exemplo, especificamente para o profissional da saúde, né? Quando você entra num atendimento e você sai pior do que você estava antes do atendimento. Então, porque o atendimento, ele tem que ser como se a ajuda que você dá ao outro, ele tem que também te alimentar, né? Então, quando você consegue estar nesse lugar, onde você está entendendo o que é o tema do cliente, o que é o teu tema, e o que é o tema que vamos dizer assim, que tem uma intersecção, né? Porque tem um tema ali que aquele cliente que veio para você tem um tema coincidente, né? Não exatamente da mesma forma, mas como se fosse uma metáfora. Então, quando você consegue identificar qual é o tema coincidente para poder ajudar o cliente e até também se trabalhar a partir daquele tema, você sai da sessão como se você tivesse tido um ganho, né? Porque você recebeu também uma informação para você, né? A gente também recebeu uma informação para a gente, a partir daquele atendimento, né? Quando isso não acontece, ou vamos dizer, das consequências, é a gente sair destruído de um atendimento, a gente sai cansado, a gente sai drenado, né? Então, nesse momento, é o momento onde a gente não conseguiu identificar, né? E um outro lugar também é quando a gente começa a atender repetidamente, né, uma situação de resistência por parte do cliente, sabe? Tipo assim, o cliente está resistente naquele atendimento, né? E o terceiro e último ponto é quando você começa a se irritar de atender aquele cliente, sabe? Assim, tipo, ai, não acredito que eu vou ter que atender essa pessoa, né? Então, esses pontos são pontos onde a gente pode começar a olhar pra gente agora, a partir daí, né? E não pro cliente, tá? Tá faltando repertório. Porque é como se fosse assim, ó.
aquele cliente, né, que você fala, ai meu Deus, que canseira, né? Não acredito que vai vir de novo aquele cliente e vai ser aquele, né? E cada um tem o seu, vamos dizer assim, o seu tema, né? Com esse momento que você tá falando. Então é como se você não tivesse, é como se a gente naquele momento, a gente não tá conseguindo identificar, né? Qual é o tema coincidente. Sabe? E quando eu falo coincidente, não é que é igual, o cliente é uma metáfora, né? O tema do cliente que coincide com a gente é uma metáfora para algum tema nosso. E se a gente não consegue identificar, aí aquele cliente cansa a gente, porque é como se a gente estivesse fazendo um círculo, andando em círculos, né? E não andando no lugar onde a gente também consegue dar, né? Tem dois tipos de movimentos, né? Tem aquele cliente que vem pra gente porque a gente já passou por aquele lugar e a gente consegue ajudar, né? Então tô falando do seu ponto de vista de autoconhecimento. Então a gente consegue ajudar, né? Porque a gente já passou ali. Então é quase um atendimento de mentoria, porque é isso, né? Você passou e você tá voltando, né? Você tá ali disponível para compartilhar. Mas tem o atendimento onde o cliente vem para te ajudar também, né? Para nos ajudar também, para trazer pra gente um tema que vai fazer a gente evoluir mais. Esse é o desafio gostoso de estar nesse trabalho que a gente está fazendo, né? Que é o trabalho de estar ajudando o outro, né? É de, cara, essa pessoa aí tá vindo também para mim, né? Essa é a beleza, né, da coisa. Quando eu falo que é uma metáfora, né? É bem importante, quando eu tô trabalhando esse tema, eu falo assim, olha, na verdade, a pessoa não rouba a nossa energia, né? É a gente que fica distraído, né? E naquele momento, a gente atravessa um pouquinho a linha, né? Que tem uma linha ali, que o cliente tem que vir até uma parte e a gente tem que ir até uma parte, né? Ou seja, tem um lugar, né? Que é aquele lugar bom, que é como se fosse para esticar o braço. Alguém te pede alguma coisa, você estica o braço para entregar, né? O outro tem que esticar também. Então, na interação no nosso dia a dia, né? Em qualquer coisa, não precisa ser nem num atendimento. Pode ser no dia a dia mesmo, numa conversa com um amigo, né? Tem uma linha que é uma linha que eu chamo de a linha boa, né? Que é bom pro outro e bom para nós. Se a gente atravessar aquela linha, aí, entre aspas, o outro rouba a nossa energia, né? Porque a gente tá fazendo, entre aspas, uma parte do trabalho que era do outro. Você tá roubando a responsabilidade do outro. Então é meio isso, assim, se atravessar um pouquinho aquela linha, aí é bem isso, eu costumo usar esse termo, até eu falo assim, você tá roubando a responsabilidade do outro. Tem um pedaço que é o outro que tá fazendo, né? E aí a gente se distrai, não se protege direito, né? Porque a gente vai atendendo e você tá tão animado em ajudar, e nessa ajuda a gente cruza essa linha. E quando a gente cruza essa linha, aí a gente é um deslize mesmo, assim, a gente dá uma deslizadinha. É a vontade de ajudar, sabe? Tipo, a gente fica tão disponível que nessa vontade de ajudar, a gente cruza a linha distraidamente, né? O que acontece? Olha lá, como no dia a dia também, né? Muitas vezes a gente faz alguma coisa, sei lá, a gente interage com alguém e sabe quando às vezes a gente fala alguma coisa que a gente diz assim, ai, não devia ter falado, né? Ou devia ter falado, né? Esse é o lugar que é do dia a dia nosso, né? E aí, o que a gente faz? A gente se arrepende às vezes, ou de ter feito ou de não ter feito, né? E o que a gente geralmente faz é que a gente não faz nada com isso, a gente só fica arrependido de ter feito ou de não ter feito. E fica naquela conversa interna do que deveria ter sido feito, né? A mesma coisa pode acontecer num atendimento, né? A gente passa mal ou tem dor de cabeça depois do atendimento ou alguma coisa assim, e aí a gente vai lá, deixa passar um tempo e que o negócio vai embora, e a gente não faz muita coisa com isso, né? O que tem que fazer é, na hora que o negócio aconteceu, você tem que fazer aquilo que eu chamo de debriefar. O que significa debriefar? Você começa a andar de trás para frente, né, com o teu caderno de notas e ser o cientista da tua experiência. Então você vai lá pesquisar o que aconteceu ali, o que você está sentindo, o que aquela pessoa falou, em que momento você sentiu esse enjoo. Você pode inclusive fazer um exercício de meditação muito rápido, né? Que é fechar um pouquinho os olhos, assim, se aquietar, né? Como fica bom para você, assim, como fica bom para cada um, né? Mas dar uma quietada, assim, e pedir uma informação, sabe? Tipo assim, o que rolou aqui? O que aconteceu, né? O que eu fiz que eu fiquei enjoada, né? Ou tem um recado nesse enjoo para mim? E aí, o que a gente faz geralmente? A gente releva a informação, né? Quando a gente faz isso, no momento em que tudo isso está acontecendo, logo em seguidinha, né? É como se nesse momento a gente estivesse desenvolvendo a nossa inteligência intuitiva. Você vai lá buscar a informação também da tua intuição, né? Do que você sentiu, né? Porque afinal de contas,
Você teve uma dor de cabeça. Tem gente que vomita. Eu já vi gente vomitar depois de um atendimento, né? Olha isso. Então, é um nível de envolvimento gigante, né, que começa a acontecer, né? Pode ser que às vezes sentir a dor possa ser uma forma de captar uma informação para poder ajudar o paciente. Mas a gente não precisa chegar nesse nível de interação, né? A gente dentro da gente, a gente pode identificar alguns outros sinais, né, que a gente pode observar na própria pessoa e a partir dali a gente interferir, né, na observação do outro, né, e não a partir da nossa observação da dor que a gente sente, né. Tinha um hipnoterapeuta, o pai da hipnose, né, o Milton Erickson, que ele era tão observador do outro, que ele era capaz de identificar aqui na testa de uma mulher, né, quando aquela mulher estava grávida, nem ela sabia. Então, assim, a partir de uma identificação que parece que mudava alguma coisa aqui nessa região da testa, né. Então, na medida em que a gente identifica na gente o que fez eu ter aquela dor de cabeça, em que momento aquela sensação aconteceu, eu vou depois ser capaz de olhar isso e identificar isso na pessoa. Então, eu não preciso mais sentir tudo aquilo, porque eu estou identificando o enjoo dela, eu estou identificando, eu não preciso sentir o enjoo para saber que, para entrar em, vamos dizer, em ressonância com a pessoa para poder ajudá-la, né? Na verdade, é mais do que treino, sabe? Eu falo assim, é uma curiosidade sobre a gente mesmo, sabe? Quando a gente passa mal, quando a gente, né, tem qualquer tipo de sinal assim, é a gente ser curioso para saber o que aconteceu, o que foi, qual é o tema desse cliente que entrou em ressonância comigo, que eu tive dor de cabeça, que eu vomitei, que eu tive enjoo, né? E aí ir lá pesquisar, né? Pra gente poder ser capaz de na próxima pegar o recado, né, antes de ter o enjoo. Porque antes um pouquinho de ter o enjoo, teve uma informação ali, teve um momento em que ali naquele momento você acoplou com o conteúdo da cliente e entrou, né? Teve um momento onde o conteúdo dela sequestrou. E aí, na medida em que a gente vai fazendo essa pesquisa, chega uma hora que a gente identifica uma fala, sabe? Às vezes é uma fala da pessoa, uma palavra que aquela pessoa falou, que no nosso autoconhecimento identificou alguma coisa e aí a gente foi embora. Para mim, por exemplo, né, tinha uma época que eu depois tinha vários atendimentos que aconteciam comigo, por exemplo, de eu ter dor de cabeça. Depois que eu terminava o atendimento, eu senti muita dor de cabeça, sabe? E aí eu comecei a mapear isso, né? E aí aqui me chamou a atenção até que alguém colocou isso que você falou, né, do bocejo, lacrimejo e tal. O bocejo também era uma coisa que acontecia muito para mim. E aí, quando eu mapeei, para mim o que veio de informação é que os atendimentos onde eu estava conectada com o resultado, sabe? Sabe quando você quer dar um bom resultado e a pessoa entra naquele lugar da vítima, né? Que fica naquele mimimi, né? E eu tentando tirar a pessoa dali, nesse movimento, né? Eu acabava entrando, porque é meio isso, assim, o cliente vítima, ele pega uma pá e ele vai, tipo, cavando, né? Sabe? E se você entra no buraco dele, você tem uma hora que você não consegue mais sair, porque por mais que você tente, ele tá com uma pá, né? E ele tá cavando, então você tem que ficar fora do buraco, né? E falar, ó, quiser sair aí, eu jogo a escada, né? E eu me lembro que tinha uma época que esse tipo de cliente me drenava. E aí eu saquei que tinha a ver com eu estar muito apegada com o resultado, assim, eu querer o resultado, né? E o resultado não necessariamente é o resultado que eu quero, né? O resultado é o movimento do cliente. E se ele não quer, ele não quer, né? E pronto. Ou se ele quer pegar um caminho mais comprido, a gente pode daqui de onde a gente tá, olhar ele pegar o caminho comprido e ficar esperando ele vir, né? Daí ele vai dar uma volta, e uma hora ele passa aqui de novo e fala, então agora vamos? Tipo assim. Você precisa acompanhar o cliente, tudo isso, né? Então, pra mim, foi uma coisa, por exemplo, que tinha a ver com estar conectado com o resultado. Tem um lugar, né, que isso é uma dica, né, agora, porque aqui tem muito profissional de atendimento, né? Então tem uma dica, assim, quando a gente pega um cliente que tá muito reclamão, né, tem aquele cliente, assim, que para toda solução que a gente dá, ele tem um novo problema, né? Então, assim, é uma busca infindável, né? E não adianta, né? Você vai, para toda solução ele vai ter um novo problema, e você vai ficar interminavelmente ali, né? Então eu costumo usar um caminho, né, com o cliente que às vezes é legal, porque se a gente diz para o cliente que ele tá vítima, né, ele tá na posição de vítima,
de uma certa forma, a gente está acolhendo pouco, né? Porque ele não tá ali porque ele quer também. Tudo bem, a gente pode até achar que ele tá ali porque ele quer, que ele consegue sair e tal. Mas também não é bem assim, né? Porque o cliente, às vezes o paciente, não sei como vocês chamam, né? Mas se chama de paciente, Li? O paciente, às vezes, né, ele tá tão acostumado naquela estratégia que ele não consegue nem ver o que ele vai fazer se ele sair dali, né? Então, é como se fosse uma coisa tão nova, que fica complexo até a possibilidade dele sair dali. E aquilo, né, já tá tão consolidado, aquele caminho, tudo tá tão combinado e encaixado, né, que imagina assim, se ele sair daquele lugar, né, se ele desencaixar, né, inconscientemente, dentro dele, é como se... E aí, se desencaixar, o que eu faço, né? Que é aquela coisa da gente ficar reclamando que não tem tempo para a nossa vida, porque a gente tem que cuidar da vida do pai, da mãe, do tio, do gato papagaio, de todo mundo, né? Do vizinho, do primo, do tio. Mas, na real, talvez a gente nem saiba o que fazer se a gente não tiver que cuidar disso tudo, né? E o cliente vítima, ele tem um pouco isso, tem um medinho assim também, né? E aí, se eu sair daqui, eu vou fazer o quê, né? Aqui, pelo menos, eu sei que está acontecendo, né? Então, às vezes é legal, ao invés de ir para esse caminho de falar do cliente vítima, falar assim, parece que você está vítima da situação, sabe? Então, trocar o lugar, sabe, assim? E aí, tipo assim, olha, parece que você está vítima da situação. O que a gente pode fazer, né? Para você não ficar nesse lugar, né? Pequenos movimentos e tudo mais. Então, aí a gente meio que troca, né, um pouco o caminho, assim. E aí isso também tá falando às vezes da nossa inflexibilidade, né? Às vezes a gente fica tão angustiado para tentar ajudar, né? Que a gente não consegue fazer nenhum movimento diferente com aquele cliente. Por isso que o autoconhecimento pro profissional da saúde, ele cada vez mais vai ser mais importante, porque senão esses pacientes que vão chegando cada vez mais sofisticados, né? Na sua, vamos dizer assim, no seu medo, a gente vai ter que fazer cada vez movimentos mais elegantes, né, com esse paciente. E o movimento elegante, ele nasce vamos dizer assim, do nível da nossa inteligência individual, né? O que é inteligência individual? É o autoconhecimento. Então, às vezes, uma troca de palavra, uma coisa assim, sabe? Um pequeno movimento que você faz com ele, num atendimento, numa conversa, é capaz de gerar um movimento gigante com aquele paciente. E isso vem, né, da nossa capacidade de também ser gentil, generoso, elegante com a gente mesmo, né? Então, o autoconhecimento pro profissional de saúde, ele é quase assim eu diria até uma ferramenta, um caminho, né, de autopreservação, sabe? É um universo, né? A gente é muito mais do que só essas pessoas que estão aqui agora atendendo esse cliente, né? A gente é muito mais, assim. Então, a gente ficar mais robusto, né, faz com que cada paciente ganhe o seu real tamanho, né? Ele não fica aquele monstro, né, que tipo, meu Deus, né? Lá vem aquele negócio que nunca mais vai sair do lugar, né? E às vezes é isso, às vezes a gente vai tratar, né? E aí vocês têm mais habilidade, muito mais habilidade para saber qual é o ponto, mas às vezes a gente vai tratar um outro ponto que não tem nada a ver com aquilo, né? Para gerar um movimento em outro lugar, assim, que às vezes é uma queixa bem pequena, mas que justamente é uma metáfora para o próprio paciente de que se ele arrumar, né, aquele pontinho na vida dele que a princípio não é tão importante, né, ele já gera um movimento diferente do que ele vinha gerando. Qualquer movimento diferente que gerar, não importa se é no ponto principal ou num ponto que é num coadjuvante, vamos dizer assim, né, já informa o sistema de que você está fazendo alguma coisa diferente, né? E isso já generaliza, né, para todo o resto. Porque assim, ó, por exemplo, a queixa secundária, né, ela pode ser um movimento para gerar uma expansão, né? Porque muitas vezes a gente quer tirar a pessoa da área de conforto, né? Até teve alguém que falou aqui, né? Vamos tirar da área de conforto, né? Eu acho que é mais confortável, né, para a pessoa, porque a gente tem que também, não adianta tirar a pessoa da área de conforto, né? O que a gente tem que conseguir fazer é expandir a área de conforto. Porque ninguém quer sair da área de conforto. A área de conforto é boa, né? É um lugar onde a gente sabe como as coisas funcionam. Então, se a gente faz... Se o paciente, de repente, está fazendo um movimento de muita resistência e a gente consegue fazer um pequeno movimento com ele numa área secundária, como você está chamando, né? É uma forma de fazer uma expansão da área de conforto, ou seja, tem um lugarzinho que agora ficou mais confortável do que estava, né? E aí ele vê, olha, tem uma possibilidade aqui, né? Então, é como se você estivesse deixando o sistema do cliente também aprender o que é uma nova área de conforto.
É o que, na verdade, é o que a massagem faz, né? Por exemplo, a massagem, ela relaxa a gente, né? Mas ela por si só, se você só ficar fazendo massagem, também não vai resolver, porque você tá gerando uma tensão e só a massagem não resolve. Mas a massagem, por exemplo, ele ajuda a lembrar a gente do nosso estado relaxado, né? Por isso a importância de fazer uma massagem, né? Agora, lógico, não adianta ficar só fazendo a massagem. Você também, depois que encontrou o seu estado relaxado, você precisa fazer movimentos para aprender a relaxar, logicamente, no dia a dia. Então, por isso que, às vezes, um pequeno movimento, né, pode gerar a possibilidade dele se abrir para o grande movimento, que é tratar o principal, né? O cliente, na verdade, né, se você ficar atento, eu falo isso muito para os meus mentorados, né? Eu tenho até eu costumo dizer assim, tem um vocabulário dos mosaicados, né, dos meus mentorados, que eu falo assim, gente, olha, presta atenção nas palavras que você está usando, até com você mesmo, né? E presta atenção nas palavras que estão sendo usadas pelas pessoas que estão à sua volta, né? Mas principalmente presta atenção em qual o comando que a gente está dando para nós. E aí o paciente, ele vai fazer a mesma coisa, né? Eu até ensino isso, eu falo assim, gente, olha, tá vendo essa palavra aqui? Essa palavra aqui tem uma informação, né? E essa palavra aqui, se você ajudar o paciente a trocar por uma outra palavra, né? É como se fosse um ponto de acupuntura, porque daí você aciona aquele ponto a partir do comando da palavra, nesse momento ele libera você para fazer o ponto real de acupuntura, né? É tipo assim, você vai, entendeu? Me dá um exemplo. Por exemplo, uma palavra assim, ó, o cliente pega e chega para vocês assim, ai, doutora Lirane, a vida tá difícil, né? Sabe assim, tipo, meu Deus do céu, não aguento mais, né? Daí você pode, por exemplo, insidiosamente, né, de uma forma sedutora, ir ajudando ele a trocar a palavra difícil por desafiante. E tipo assim, nossa, realmente, tá um desafio, né? Tá para heróis, né, a vida. Então, sabe assim, e você vai, né, devagarinho e trocando essas palavras, ajustando essas palavras. O que acontece quando a pessoa troca? Olha, a vida tá difícil. Aí de repente a pessoa fala assim, a vida tá um desafio. O que acontece nesse momento? Muda o campo vibracional daquela pessoa. São dois acessos diferentes, né? Quando muda o campo vibracional, você tem permissão para um novo lugar dentro daquela pessoa. Então aí é como se abrisse uma porta também. Então você está ensinando e educando a pessoa a fazer esse movimento. E não necessariamente você precisa fazer isso com ele, né? Não é tipo assim, você não vai falar para o paciente trocar a palavra. Mas se você troca, tá? Então, além do ponto de acupuntura, você também usar as palavras como pontos de acupuntura, você no atendimento diz, realmente, dona Maria, a vida tá desafiante, né? Você já pôs um ponto de acupuntura, entre aspas, através da palavra, entendeu? E aí, nesse momento, você mudou, você separou o campo dela do teu, né? Porque você se mantém na tua vibração, usando as tuas palavras poderosas. E aí, quando você faz isso, o teu campo continua preservado. E o campo do cliente, mesmo que ele continue falando difícil, você continua falando desafio, o teu mantra é desafio, o do cliente é difícil, entendeu? E aí você tá protegendo você mesmo, né, nesse momento. E aí vai chegar um momento em que o teu campo, se você sabe usar essas palavras, vai chegar um momento em que o teu campo começa a influenciar o campo dele. É como se você virasse um ponto de referência, né? E aí quando ele chegar perto de você passa a ser um lugar bom para ele. O cliente nem sabe, o paciente nem... Tô falando cliente porque eu falo cliente pro meu, né? O paciente nem sabe por quê. Sabe, ontem eu tava conversando isso com uma mentorada que é dentista. E aí ela falou assim que os pacientes dela porque ela tá usando essa técnica de acionar as palavras, né? E aí ela falou que agora os pacientes chegam no consultório dela e tipo assim, vão de roupa nova, sabe? E virou um acontecimento ir para aquela consulta, né? Pro dentista. Imagina que você vai pensar que você vai gostar de ir pro dentista, né? Mas por quê? Porque é o campo vibracional. Mas olha, o que tem que acontecer? Tem que acontecer uma coisa onde o paciente quer estar com aquele terapeuta. Ele nem sabe direito por quê. E aí ele vai para lá e ele se sente melhor, né? Por quê? Porque você tá vibrando vamos dizer assim, esse estado inteiro, né? De estar preservado e tudo mais. E aí com isso, quando ele chega, o fato dele se sentir melhor só de estar na tua presença, né, que é acessar essa sabedoria, já te dá a permissão de colocar os pontos de acupuntura cada vez mais nos pontos, como você diz, primários, né? Então por isso que o autoconhecimento é fundamental, a gente tem que conseguir cada vez estar mais inteligente, sabe? Na nossa... essa é a inteligência individual que eu chamo, né?
Não sei se você lembra, mas pelo menos 5 palavras proibidas que o terapeuta não pode falar? Eu diria que, eu não sei se eu vou saber te dizer, eu não diria proibidas, né? Porque eu acho assim que elas não são proibidas, né? Mas são palavras, eu diria assim, ao invés da gente pensar nas palavras proibidas, vamos pensar então quais são as palavras, por exemplo, que você poderia falar. Para que daí quando você fizer isso, né, você possa acessar esse bom lugar, vamos dizer assim, tá? Legal. Então assim, eu vou dizer assim, olha, tem essa que eu acho que é muito legal, é falar a coisa do desafio. E tem uma outra que eu gosto muito, que é quando a pessoa fala assim que tem um problema, né? Que essa é uma palavra que as pessoas trazem muito. Ah, meu Deus, tô com problema, né? Começar a ir buscar, em vez de acompanhar o cliente no problema, é dizer assim, e qual é a dificuldade que você percebe em você para resolver este problema? Esse é um lugar que você começa a diferenciar um pouco o problema em si da dificuldade da pessoa, né? Então, começar a separar uma coisa da outra é legal, né? E uma outra palavra que eu acho que aí é quase proibido, eu diria que é assim, essa coisa da vítima, sabe? Porque eu acho que a gente acaba usando um pouco, e a gente não usa com o cliente, né? Às vezes a gente usa para falar do cliente, sabe? Ah, esse cliente é muito vítima, né? Esse cliente é muito isso, esse cliente é muito aquilo. Então, eu vou passar a tarefa até pro grupo que tá aqui, né? E para quem vai até assistir depois no replay, né? Quais são as 2, 3 palavras que você usa quando você vai se referir ao cliente difícil ou ao cliente desafiante, né? Ou aquele cliente que você, tipo, ai meu Deus, não aguento esse cliente, né? Como que você nomeia esse cliente? Que tipo vamos dizer assim, de termo que você usa para falar dele? É um cliente difícil? Cliente mala? É um cliente que me irrita? Ou é um cliente vítima, né? É um cliente que reclama muito? Então, perceber essas palavras aí. E aí, quando você for fazer esse movimento, você, né, a gente mesmo, fazer uma olhada, voltar para nós. Qual é a dificuldade que eu tô tendo que não tá me permitindo ajudar mais esse paciente? Qual é a dificuldade que eu tô tendo aqui? Qual é a teimosia minha que tá fazendo com que eu atenda sempre do mesmo jeito e daí eu tenho sempre o mesmo resultado, né? Então, pegar essas 3 palavras e usar essas 3 palavras para mapear, né? O que é que tá faltando aqui para mim, né? Que tá me levando a ter esse movimento. Porque quando a gente fala do cliente nesse formato, né? A gente alimenta, né, o campo vibracional não favorável daquele paciente. Né? Sem querer a gente alimenta. Porque, gente, somos humanos, né? A gente fica de saco cheio de vez em quando. Daquele cliente que não faz a parte dele, entendeu? Então é legal a gente também voltar para nós, né? E aí volta essa palavra desafio, né? Qual é o desafio? Então, as palavras que estão, entre aspas, proibidas, né? São essas palavras com as quais a gente nomeia esse cliente, entre aspas, difícil, né? Para nós, tá? Aqui eu vou usar difícil mesmo, porque às vezes tá difícil, tá árduo, né? Então, eu acho que essas palavras que a gente nomeia o cliente fora do ambiente de atendimento, essas são as palavras proibidas. E cada um tem as suas, né? Quando fala chato, por exemplo, né? Quando fala chato, o que significa chato pra mim? Vou dar um exemplo, né? O que significa chato pra mim? Chato é o cliente que faz o quê, né? E aí você começar... só reclama, né? O que é reclamar? Reclamar é quando uma pessoa, a vida dela não tá boa, né? E ela não tá conseguindo ser capaz de identificar qual é o ponto principal que não tá bom, né? Eu costumo dizer assim, qual é o chefe do bando, né? De todas as reclamações, qual é o lugar. Então, quando ela reclama, é como se ela estivesse quase conversando com ela mesma. Isso não tá bom, isso não tá bom, isso não tá bom, isso não tá bom. Tem um lugar que é o chefe do bando, que faz tudo não tá bom, né? Então, como ela não sabe onde não tá bom, né? Ela fica reclamando de tudo para ver se ela acha, né? Em algum momento. Então, observar esse cliente, sabe? Observar e falar, cara, tá reclamando disso, tá reclamando daquilo. Você começa a olhar para ver se você consegue montar o desenho para ajudar esse cliente a perceber qual é o chefe do bando, né? Qual é o ponto principal, né? Que faz com que tudo o resto não fique bom também. Tem um lugar lá, tem um ponto de acupuntura que quando você colocar ali, você vai ajudar o cliente a perceber o tema, né? Da frustração, né? Geralmente a reclamação, ela tá falando de uma frustração, tem um ponto de frustração.
Às vezes é uma falta de reconhecimento, né? Enfim, tem um ponto de lugar, tem um lugar ali, né? Sabe? Então, gente, ó, é muito legal, né? Porque é sempre uma bênção pra gente, toda pessoa difícil, mala, chato, teimoso, né? Todo cliente que tem essa característica, paciente que tem essa característica, esse é um presente pra gente. E se a gente não tá conseguindo desembrulhar, né? Se ele tá com uma cara de abacaxi, não com uma cara de presente, eu diria que tá faltando autoconhecimento, sabe? Por quê? Porque o autoconhecimento é pra gente conseguir ser capaz de identificar, né? O que é esse abacaxi? O que eu faço com ele, né? O que tá acontecendo aqui? Por que essa pessoa tá vindo pra mim? Por que ela veio pra mim e não pro outro, né? Entendeu? É, o que eu falei assim, quando o cliente tá reclama, né? Antes de você entrar naquele campo, porque a gente rapidamente começa, ai meu Deus do céu, não aguento, né? Lá vem, né? Aí, esse lugar que a gente entra, né? É um lugar onde a gente não consegue pegar o recado, tá? Por quê? Porque nesse momento a gente virou vítima do cliente, entendeu? Ele virou o nosso algoz, entendeu? Ele tá ali e sequestrou a gente, entendeu? Então a gente virou vítima daquela situação. Então a gente tem que conseguir sair daí. Tipo, opa, deixa eu sair daqui, né? Peraí, o cliente tá reclamando, deixa eu prestar atenção no que tá acontecendo, deixa eu ficar presente. E deixa eu começar a observar o que tá rolando aqui. E começa a ouvir o cliente, mas ouvir sem tentar resolver, sabe? Deixa ele falar, né? E você começa a pesquisar, sem a intenção de resolver nada. Sabe? É só pesquisar para ver se na reclamação, imagina como se ele estivesse fazendo uma música assim, para ver se em algum momento, né, a reclamação, para ver se em algum momento uma reclamação salta. Essa reclamação que saltar, né, a gente tem que ter esse olhar curioso, né, de cientista, vamos dizer assim. Quando uma das reclamações vai saltar, né? Essa reclamação que saltar é a que eu chamo de chefe do bando. E aí, é nesse lugar aí que a gente pode apontar, opa, parece que aqui tem alguma coisa, né? Será que não é a pessoa, de repente, não tá destinando um tempo para ela? Será que não tem uma frustração em algum lugar na vida profissional? Alguma coisa assim, né? Que ela fica buscando reconhecimento do outro, mas às vezes, né? Para mim, por exemplo, chega muito gente reclamando que, não, eu cuido da vida de todo mundo, mas não consigo cuidar da minha, né? Mas eu sou uma pessoa que eu priorizo muito o outro. Eu ouço muito essa frase, né? Eu sou uma pessoa que priorizo muito o outro, né? Eu costumo dizer, maravilhoso, você prioriza o outro, maravilhoso. Então, vamos fazer o seguinte, que tal você começar a cobrar para priorizar o outro, né? Que significa assim, que tal você começar a ter clientes, né? Para você poder priorizar o cliente, em vez de você ajudar quem não te paga, né? Vamos começar a ajudar quem te paga, porque quem não te paga, talvez você esteja ajudando muito e tá roubando a responsabilidade dele. Então ajuda só até um pedaço, pega a energia que você tá gastando aqui, né? E vai lá atender alguém, né? Servir alguém que precisa do seu trabalho, né? Em vez de ficar dando consultoria de graça. Uma coisa que eu acho que é legal no negócio, quando a gente tem medo de cobrar, né, é que pode ser, né, em alguns momentos, não vou dizer em todos os momentos, mas pode ser que cobrar, né, quando a gente não cobra, é como se fosse assim, não tô cobrando, então tá tudo bem, o que eu fizer de ajuda para essa pessoa tá bom, né? Se eu cobrar, eu vou ter que dar um resultado, né? Então, se a gente se desconecta disso, né? Não tem que dar resultado, você tem que fazer o seu trabalho, né? Por quê? Porque só vai dar resultado se o cliente permitir, né? Se o paciente permitir, né? Então, assim, não é uma coisa assim... Então, se o paciente... Imagina assim que se o paciente estiver pagando, né? Ele vai colaborar mais ainda para a coisa dar certo, entendeu? Porque ele vai se comprometer com aquele processo, né? Então, eu acho que às vezes cobrar conecta inconscientemente a gente com assumir uma responsabilidade que às vezes a gente tem medo de assumir. Tipo, mas se eu cobrar e não der resultado, e não funcionar, né? Não, vai funcionar igual, né? Talvez funcione até melhor, porque você aí tem um comprometimento do próprio cliente, né? A mensagem que eu quero deixar para cada profissional de saúde ou para cada paciente que estiver aqui, para os dois, né? É que cada vez mais, né, a construção da nossa saúde, ela tem que ser um trabalho de equipe, assim, onde os dois lados conseguem fazer a sua parte, né? Então, para mim, assim, o autoconhecimento para o profissional de saúde é uma ferramenta quase, é uma necessidade de autopreservação e de aumentar a sua capacidade de ajudar o outro. Mas, principalmente, é um caminho de autopreservação, né? Porque o profissional de saúde que não estiver aumentando a sua inteligência individual, ele começa a se deteriorar, né? Eu vejo muito isso acontecer. Então, assim, que você faça um movimento sempre de se preservar, porque na medida em que você vai ficando cada vez mais robusto, você consegue ajudar mais, que foi isso que fez você escolher essa profissão, né? A vontade de querer ajudar.
E para o paciente que está aqui também, né, faça a sua parte, né? Não penalize o profissional de saúde tendo que ele fazer a tua parte também, porque se ele gastar muita energia para te ajudar, porque você não está fazendo a tua parte, e aí vale o autoconhecimento, ou seja, a gente também tem que se preparar para poder receber ajuda, a gente também tem que estar preparado para receber ajuda do profissional de saúde. E se você penaliza o profissional de saúde, ele não tem energia para ajudar o próximo, então é uma questão de amor ao próximo, você também fazer o seu movimento de estar preparado para receber ajuda, né? Então o autoconhecimento eu diria assim, é uma amálgama que faz com que as duas coisas consigam acontecer juntas, e é um caminho, eu acho, de evolução para a gente conseguir ajudar mais pessoas. O paciente que consegue ajudar o terapeuta, ele não está ajudando o terapeuta, ele não está ajudando o profissional de saúde, o médico, ele está ajudando o próximo paciente, a próxima pessoa que vai conseguir ser ajudada, porque o terapeuta, o profissional da saúde usou menos energia, né? Consumiu menos energia.